O Dia Nacional da Consciência Negra lembra a morte do líder Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão. Muitas lutas se sucederam ao longo dos anos e continuam. 3 negros marcaram a história ao ocupar uma cadeira na mais alta corte do país. A repórter Viviane Novaes conta quem são eles. O tapete vermelho é local de passagem dos ministros rumo ao plenário do Supremo Tribunal Federal. É também uma galeria com fotos dos 169 ministros que já passaram por aqui ou ainda estão no tribunal. 3 deles marcam história por serem negros e conquistarem espaço na mais alta corte do país. A presença negra, desde muito cedo, se insinuou nos espaços institucionais e o direito foi um dos principais territórios onde protagonistas negros estiveram, mesmo em momentos muito adversos, em que a maioria esmagadora da comunidade negra se encontrava excluída da cidadania. O primeiro-ministro negro da Suprema Corte foi o mineiro de Cerro Pedro Lessa, filho de um coronel e uma dona de casa. Formou-se na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Foi secretário de Relação de São Paulo, professor de Direito, chefe de polícia e deputado no estado de São Paulo. Pedro Lessa chegou ao Supremo no início do século XX, em 1907. Ele se destacou por votos e manifestações brilhantes que ajudaram a construir a famosa teoria brasileira do habeas corpus. Na mesma época em que foi ministro do Tribunal, Pedro Lessa também ocupou a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras. A carreira no STF foi interrompida com a morte em 1921. O segundo magistrado negro no STF foi Hermenegildo de Barros. Curiosamente, assim como Pedro Lessa, era filho de um coronel e de uma dona de casa. Este também mineiro nasceu em Januária. Hermenegildo de Barros se formou em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de São Paulo. Foi promotor público, juiz, desembargador. Em 1919, entrou para o Supremo Tribunal Federal. Na corte, ficou conhecido como defensor e garantidor das liberdades previstas na lei. Por 2 vezes, foi eleito vice-presidente do STF. A aposentadoria por decreto ocorreu no ano de 1937. Os 2 primeiros ministros negros têm muito mais em comum do que as origens e a carreira. Eles chegaram à Suprema Corte no início do século XX, não muito tempo depois da abolição da escravatura. No começo do século XX, estava todo um debate sobre qual é a identidade brasileira. Porque o Brasil tinha abolido a escravidão em 1888 e era uma escravidão negra, que usava o trabalho de pessoas negras escravizadas. Então tinha toda uma construção social que as pessoas negras eram inferiorizadas, sequer tinha sua humanidade reconhecida, era com uma pessoa caracterizada com ausência de capacidade para pensamento intelectual, para atividades intelectuais. Então, ser um homem negro que foi nomeado para atividades, funções junto à Suprema Corte, no caso o STF no Brasil, evidencia totalmente um rompimento para eles sobre todo aquele estereótipo de inferiorização construída. As gerações mais novas se lembram deste magistrado de olhar firme e óculos redondos. Joaquim Barbosa foi ministro do Supremo no século XXI, entre os anos de 2003 e 2014. Este mineiro de Paracatu, pai pedreiro e mãe dona de casa, se formou em Direito pela Universidade de Brasília. É mestre e doutor em Direito Público pela Universidade de Paris. Trabalhou no Ministério Público e no Ministério da Saúde como consultor jurídico. Foi oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores e serviu na Embaixada do Brasil em Helsinki, na Finlândia. Em 2013, foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Hoje trabalha como advogado. Em 2012, no julgamento sobre a validade da política de cotas raciais da Universidade de Brasília, Joaquim Barbosa disse que as ações afirmativas, como as cotas raciais, servem para combater não só manifestações flagrantes de discriminação, mas também o que chamou de discriminação de fato. A discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural,
absolutamente enraizada na sociedade. De tão enraizada que as pessoas nem a percebem. Joaquim Barbosa foi o único negro entre 50 ministros a assumir a presidência do STF. O STF tem um papel extremamente importante de mudar as formas de conduta social, valorizando os princípios constitucionais de não discriminação, igualdade, combate ao racismo.